Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, temos o primeiro finalista da Champions. E claro que eu estou falando do Borussia Dortmund. Ganhou os 2 jogos contra o PSG, hein? Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Aquele recadinho para você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição que tem no mercado aí para você acompanhar futebol em tempo real, resultados, classificação e também pegar estatísticas mais variadas possíveis, entre elas mapa de ação, tudo aquilo você baixa totalmente de graça no SofaScore. Para você fazer isso, só vir aqui embaixo no primeiro comentário fixado desse vídeo, clicar no link que está lá, baixar aí no seu app, na sua loja de aplicativos, seja no Android, seja no iOS, e ter o aplicativo na sua mão. Vou aqui deixar algumas coisas importantes, alguns itens importantes aqui desse duelo e coisas que eu pego lá no SofaScore e você consegue pegar também. Borussia Dortmund classificado para a decisão da Champions, 2 vitórias sobre o PSG, 1-0 na Alemanha e 1-0 hoje, nesta terça-feira, em Paris. E primeiro, a gente tem que dizer a classificação totalmente merecida do Borussia Dortmund. Para mim, passou indiscutivelmente o time que foi melhor nos 2 confrontos, né? No time que melhor executou seu plano de jogo, do time que foi mais eficiente ao conseguir fazer 2 gols, e no time que conseguiu mais incomodar o plano de jogo do adversário. E nesse vídeo aqui eu vou falar do Borussia Dortmund. O vídeo do PSG eu vou fazer amanhã, tá? Hoje eu vou falar de quem ganhou, de quem passou para a decisão. E antes da gente começar, é muito interessante que numa época de futebol das grandes potências, o futebol dos times, dos super times, dos times que tem por trás ou grandes empresas ou países mesmo, como é o caso do Manchester City, que tem lá o Abu Dhabi Group, como é o caso do próprio PSG, com a Qatar Sports Investment, ou então grandes empresas, um clube como o Borussia Dortmund chegar à decisão da Champions, né? O Borussia Dortmund é um grande clube da Alemanha, sem dúvida, é um grande clube em nível europeu, já tem seu título de Champions, tem uma outra final em 2013, mas nesse mercado em que a primeira prateleira de times, ela está muito destacada da segunda, algo que 15 anos atrás nem era assim, e aí reflexo da lei Bosman, reflexo da globalização, reflexo de alguns países com leis menos rígidas sobre investimento de fora nos clubes e tudo. Chegou à decisão um time que, no mercado do futebol, ele não tem um papel de predador, ele tem um papel em relação à elite, de presa, né? E não à toa você tem o Borussia Dortmund fazendo trabalhos de olhar, identificar jogadores e acabar perdendo esses jogadores para o mercado. Mais recentemente, com o Sancho, que foi para o United e voltou agora emprestado, com o Haaland e com o Bellingham. E isso tem vários outros. Lá atrás foi assim com o Lewandowski, foi assim com o próprio Hummels, que saiu e voltou. Então, numa era em que o dinheiro construiu ali situações de distância entre clubes, um clube que no mercado ele tem um papel de muitas vezes acabar cedendo seus principais jogadores para clubes maiores. Tudo bem, ele pega de clubes menores, verdade, né? Logicamente que o Dortmund, ele, no mesmo jeito que ele perde seus grandes talentos para gigantescos, para times da primeira prateleira, ele busca em times menores do que ele, é verdade. Mas esse time está na decisão da Champions League, isso vale demais. A outra, a trajetória do Dortmund nessa Champions, de Highlander, como eu falei num vídeo atrás, o Dortmund é o Highlander dessa Champions. O Dortmund, segundo as nossas furadíssimas previsões, o Dortmund teria caído na fase de grupos da Champions, num grupo da morte, um grupo que tinha, além do Dortmund, o próprio PSG, o Milan e o Newcastle,
e não só o Dortmund se classificou, como se classificou em primeiro. Aí depois passou pelo PSV da Holanda, e ali ele estava na condição de favorito e conseguiu confirmar no segundo jogo, e depois passou do Atlético de Madrid, quando, na minha visão, ele já não era favorito, e passou bem, fazendo um segundo tempo maravilhoso na Espanha, e depois fazendo um segundo jogo em que ele se impôs, embora tenha ali em alguns momentos sido uma trocação, ele se impôs e se classificou. Contra o PSG, acho que o PSG também era favorito, na minha visão, mas o Dortmund foi bem melhor. Foi melhor no primeiro jogo, como eu falei aqui no vídeo de semana passada, e foi melhor hoje no sentido de execução. Como eu disse, eu vou falar do PSG amanhã. O PSG mandou 4 bolas na trave no jogo do Parque dos Príncipes. Aí você pode dizer, tá maluco, Vesser? Um time que manda 4 bolas na trave, você dizer que o outro passou merecidamente? Sim, passou. Porque as 4 bolas na trave do PSG, 3 delas são completamente casuais. É bola jogada dentro da área, que tem 2 desvios e cai na perna do Zaire Emery e chuta para fora. Os outros 2 tiros de fora da área, porque não estava conseguindo ser nada efetivo. Um do Nuno Mendes e o outro do Vitinha. O outro é de um bate e rebate, né, que é a finalização do Mbappé, que o Kobel faz uma defesaça e depois a bola vai na travessão. Então, assim, em termos de construção de jogo, o PSG deixou muito a desejar e foi neutralizado por um Dortmund que fechou muito bem a frente da área, vários e vários chutes bloqueados, e um time que conseguiu aliviar a pressão, um time que conseguiu fugir de pressão do PSG no começo do jogo, depois um time que foi aos pouquinhos subindo e conseguindo manter essa bola no campo de ataque para aliviar um pouco de pressão, e assim foi com Sabitzer, que fez um grande jogo, foi com Brandt, que fez um grande jogo, com ADM, que ia fazendo um golaço, e o Donnarumma fez um milagre ainda no primeiro tempo. E foi assim no segundo tempo, quando o Dortmund, inclusive, também teve chance de aumentar. E fez 1-0, e que foi o gol da vaga nessa cabeçada aqui do Hummels, ganhando do Beraldo, dando um desmarque espetacular no Beraldo, subindo para fazer 1-0. E aí a missão era muito complicada. Ainda faltavam 35 minutos. E aí o PSG foi para cima, mas claramente neutralizado pela ocupação de espaço do Dortmund. Precisou chutar de fora para mandar a bola na trave. Aí tem um pouquinho de sorte, tem um pouquinho de sorte para o Dortmund, um pouquinho de azar para o PSG, mas isso faz parte do jogo. E tá lá o Dortmund merecidamente na final da Champions. Um Dortmund que foi crescendo dentro da competição, um Dortmund que faz 1 ponto nos primeiros 6 disputados. Nos 2 primeiros jogos o Dortmund perde para o PSG em Paris e empata com o Milan em casa. Então a sensação era... E depois ele arranca para conseguir as vitórias que lhe classificam e o empate na última rodada contra o próprio PSG na Alemanha, que lhe dá o primeiro lugar. Então, assim, o Dortmund está na final merecidamente, porque ele, na hora que precisou crescer, na hora que precisou se mostrar um time para matar o jogo, para matar a vaga, ele foi muito eficiente. Seja contra o PSV, no jogo da volta, seja contra o Atlético de Madrid no segundo tempo da ida e no segundo tempo da volta, quando ele precisou virar o jogo, vai lembrar, ele chegou a tomar a virada do Atlético de Madrid, ele estava sendo eliminado dentro de casa para virar, e nos 2 jogos contra o PSG. Belíssimo trabalho do Terzic em conseguir achar soluções para o elenco, em conseguir achar soluções para as laterais. O que jogaram o Rierson e o Madsen, o lateral direito e esquerdo, uma enormidade, de conseguir tirar o melhor do Sabitzer, de voltar com o Brandt para o time, e o time deu outra pegada, tirando o Malen e botando o Brandt de novo, de confiar no Füllkrug, que hoje fez um bom jogo preparando jogadas, de tirar o melhor do Sancho, coisa que a galera lá no Manchester United, o Ten Hag e companhia não conseguiu. Então, assim, um belo trabalho. E hoje falar também do Hummels. Na semana passada eu dei uma cornetada no Hummels eleito o melhor, que para mim não foi. Semana passada para mim o melhor, ou o Schlotterbeck, ou até o próprio Sancho. Dessa vez o Hummels ganhou o melhor em campo
totalmente merecido. Que partida do Hummels. Eu até botei isso no Twitter e botei isso no Instagram. Jogadores históricos fazem história. E o Hummels é um jogador histórico do Dortmund. Nos últimos 15 anos, os momentos de alegria e alguns momentos de tristeza passam pela presença do Hummels. E agora o Hummels faz uma partida antológica, não só pelo gol da vitória, mas principalmente por tudo que ele conseguiu fazer defensivamente, de bloqueio de bola, de marcação, levando a melhor sobre o Mbappé. No primeiro tempo tem uma travada, uma tirada que ele dá numa finalização que seria uma finalização do Mbappé dentro da pequena área, coisa de cinema. No segundo tempo tem um lance do pênalti, que muita gente acha que foi pênalti, porque ele dá um carrinho na entrada da área, ele encosta no pé do Dembélé, no pé direito que está sobre a linha, mas o que derruba ele é o contato do pé esquerdo, que está fora da área. O árbitro, num primeiro momento, deu pênalti. Eu acho que o Bandeira falou com o árbitro, o Bandeirinha, e disse que foi fora. Depois ele volta e marca que foi fora. Para mim, acho que ele acertou, porque o toque que derruba é o toque no pé esquerdo do Dembélé. O toque no pé direito existe, mas ele não tem impacto nenhum, ele não derruba o Dembélé. Tanto é que o Dembélé continua jogando e coloca o pé direito no chão. Ele cai por causa do toque no pé esquerdo, que é fora da área. Então, para mim, a arbitragem acertou. Mas se ele desse pênalti pelo toque no pé direito, não seria nenhum absurdo. Mas para mim ele acertou, porque o que derruba é o toque no pé esquerdo, que está fora da área. Até nisso o Hummels fez uma partida iluminada, né? Porque ele poderia ter, se ele não faz o pênalti, o Dembélé ia entrar livre pela área, talvez empatar o jogo, faltando 20 minutos, 25, sei lá, 18, nessa altura, poderia ter mudado. Uma partida maravilhosa de Mats Hummels. E ele e o Marco Reus protagonizou essa foto aí fenomenal, essa foto sensacional dele indo para a galera. O Mats Hummels e o Marco Reus têm a chance de 11 anos depois, de ter a sua Champions, ter o seu título de Champions, de novo em Wembley, talvez de novo contra o Bayern, se o Bayern eliminar o Real Madrid, ou contra o Real Madrid, de novo em Wembley, né? O meu amigo Jorge Diego gosta de dizer que o futebol te dá a chance de sonhar novamente. E agora o Dortmund e o Hummels e o Marco Reus, que entrou, e a entrada do Reus piorou o time, né? Isso é importante ser dito, a entrada do Reus piorou o Dortmund. Eu não teria tirado a ADM, não sei se a ADM tinha problemas físicos, a ADM não treinou ontem, mas a entrada do Reus piorou a marcação pelo lado direito do PSG. Hummels, Reus e Dortmund tem um novo encontro com o Wembley, de novo valendo a orelhuda. Será que agora o final vai ser diferente? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vai aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, baixa o app do SofaScore, que você tem na sua mão, totalmente de graça, o melhor aplicativo de futebol do mercado. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.